Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. No programa de hoje vamos conversar com a vereadora Marisol Santos do PSDB, aqui tratar de pautas, projetos que têm permeado o mandato da vereadora. Aqui eu de imediato saúdo, vereadora Marisol, uma honra tê-la conosco aqui. A honra é toda minha, é sempre um prazer a gente poder falar sobre um trabalho que a gente acredita tanto e sobre esse nosso início, nosso primeiro mandato aqui na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. É o início, mas que já está chegando à metade, né? Então, quando vê, o tempo passa, né? Estamos aqui já no segundo ano da atual legislatura, que findará em 2024. A senhora, neste ano, sobretudo, se dedicou com muita força a duas atividades. Presidir a frente parlamentar dedicada às altas habilidades, as chamadas altas habilidades, e também dirigiu, novamente, a Escola do Legislativo. Eu gostaria de, pelo menos nessa primeira parte, cingir a nossa abordagem a essas duas grandes tarefas. As altas habilidades, acho que poderíamos começar por elas, que são uma pauta que as pessoas sempre olham, nunca entendem muito bem. E até como jornalista da casa eu tive a oportunidade de cobrir o ciclo de palestras que a senhora promovia em formato híbrido, né, pegando até especialistas, cientistas de fora de Caxias do Sul, aproveitando o sistema de live, né, e nós utilizamos também a TV Câmara. Então, como que foi isso, vereadora? Que avanços podemos ter nessa pauta? E eu acho que antes de começar a falar das atividades em si, eu peço que a senhora recupere um pouco do que são essas altas habilidades, por mais que para alguns possa parecer óbvio, para outros ainda é uma novidade. Muito bem, Fábio. A gente, desde que iniciamos aqui, né, no início do mandato, a gente recebeu no gabinete famílias de crianças que já têm essa identificação como altas habilidades. A gente costuma chamar também no Brasil, o sentido é o mesmo, superdotação. E a gente, num primeiro momento, eu já falei sobre isso, num primeiro momento, quando a gente diz, poxa vida, mas o teu filho é altas habilidades, né? Ele é alto habilidoso ou ele é superdotado, não tem problema nenhum, que coisa bem boa, isso é incrível. Seria se houvesse um acompanhamento real e se as famílias conseguissem compreender o que isso significa. Porque os sinais, né, a forma como ele se manifesta inicialmente é muito difícil para a família ter essa compreensão. Muitas vezes é algo que é confundido com autismo, com TDAH, né, com transtorno de déficit de atenção, com outros transtornos, e muitas vezes essas crianças acabam sendo até medicadas, então tendo um diagnóstico equivocado que pode prejudicar a saúde e a qualidade de vida, enfim, dessa criança e das famílias. Eu falo aqui de crianças, mas a gente sabe que, obviamente, né, há superdotados e autohabilidosos, adultos, idosos, enfim. Mas esse nosso foco inicial para as crianças, porque nós entendemos que é preciso essa identificação quanto antes, né? O quanto antes. E o que é essa criança que tem um alto habilidoso, como a gente chama? Ele tem capacidades que são acima da média. Não é um gênio, provavelmente ele não vai ter essas altas habilidades em todas as áreas, vai ter em algumas, ele se destaca muito mais. É uma criança que às vezes... E a gente tem acompanhado muitas famílias que as crianças aprendem a ler com 3 anos. Né, escrevem com letra cursiva, 4, 5 anos, letra emendada, como a gente fala. Enfim, tem uma série de coisas que são sinais de que é um pouco diferente. Tem os autohabilidosos em artes, e a gente tem um desses casos, de música. Né, 5 anos, consegue tocar instrumentos com... Então, é uma questão assim de entendimento que, para quem olha de fora, pode achar que isso é muito positivo, mas para as famílias isso é uma dificuldade. Porque a gente se imagina num ambiente em que, com as crianças da mesma idade, tu não tem a mesma afinidade, o mesmo interesse, e isso acaba gerando, muitas vezes, o fato de se isolar, mais adiante na adolescência, uma depressão, às vezes até uma depressão profunda, enfim, vários outros problemas. Então a gente veio trabalhando com isso, aprovamos ainda no ano passado uma lei que institui políticas públicas, conseguimos com isso que a SMED, né, a nossa Secretaria Municipal de Educação, tivesse lá dentro um profissional especificamente para esse olhar para altas habilidades. Também um projeto de lei que nós aprovamos aqui na casa, que é a Semana das Altas Habilidades e Superdotação, a gente conseguiu que neste ano, nós tivéssemos as atividades da primeira semana organizadas pela SMED e com uma participação, Fábio, que me deixou emocionada, assim, de muitas escolas, de muitas instituições, oferecendo oficinas, né, algo diferente, até a turma do aeromodelismo, por exemplo. Então, atividades que despertem a criatividade de uma maneira geral e que a gente possa, a partir daí, perceber onde estão as altas habilidades e como as escolas, principalmente, podem acompanhar de maneira mais expressiva
essas crianças e dar esse acompanhamento que elas merecem. Então, desde o ano passado, quando nós começamos com a frente, nós iniciamos um ciclo de palestras, o ano passado absolutamente online, né, remoto. Pelo contexto de pandemia da Covid-19? Exatamente, pelo contexto todo que a gente não tinha essa possibilidade do presencial. E esse ano nós fizemos híbrido, como tu mesmo disseste, a abertura, né? A primeira palestra nós fizemos presencial, incrível, com profissionais, então, que a gente conseguiu trazer para cá, para trazer essas informações para essas famílias que muitas vezes se sentem perdidas e também para profissionais, porque nós tínhamos muitos professores, educadores desde a educação infantil aqui na casa para aprender um pouco mais sobre o assunto. E depois fizemos o restante das palestras, né? Sempre 4 palestras, e aí fizemos com profissionais de outros estados, e aí elas em formato de live, que foi muito importante, e a gente já tem certeza que para o ano que vem a gente volta com um ciclo de palestras, já temos lista de outros profissionais e outros temas que são importantes a gente trazer essa abordagem. A senhora acabou acrescentando ao que eu iria perguntar, até que ponto a Câmara vinha acrescentando e induzindo o poder público no sentido de qualificar essas políticas, e aconteceu. Já tem um profissional específico junto à Secretaria da Educação tentando intermediar, identificar esses casos de superdotação e encaminhar para tratamento, acompanhamento e por aí afora. Como é que se dá a sequência? Porque na medida em que a Frente Parlamentar está em andamento nos seus trabalhos, vocês têm recebido esse feedback tanto positivo quanto negativo. A partir dessa estruturação induzida por meio de projetos e políticas da própria Câmara de Vereadores, como é que a senhora vê a evolução desse quadro? As próprias pessoas daqui a pouco já perceberem, eu acho que o meu filho pode ter esse traço aqui, ou também não cair numa banalização, porque é um risco também, todo mundo achar que possui um traço de superdotação. Como é que a senhora vê agora o andamento, o progresso dessa política que se iniciou? Sabe que é muito engraçado? Hoje mesmo a gente constitui um grupo, né? Um grupo de WhatsApp, como é o normal hoje. Então a gente tem um grupo de WhatsApp para discutir, para conversar, para trazer ideias. De repente surgiu até alguma iniciativa do próprio município. E lá tem atividades esportivas gratuitas para a comunidade, está nessa faixa etária que a gente sabe que tem algumas crianças, que é importante que a gente coloque. Porque às vezes é o que eu falei, às vezes é alta habilidade numa área e na outra vai ter dificuldade. Então talvez seja importante a gente também empurrar nessa outra área para que consiga equilibrar melhor e para que eles tenham mais qualidade de vida de maneira geral. Então, nesse grupo, hoje mesmo, a gente recebeu mensagens falando sobre isso, assim, sobre a importância deste grupo como rede de apoio, para que os iguais conversem, tirem as suas dúvidas e também compartilhem as suas experiências. E, ao mesmo tempo, eles têm dividido essa possibilidade a um curso importante para os pais, né, para as famílias, uma escola que traz uma iniciativa diferente que pode ser refletida e replicada em outras escolas. Então, isso a gente já observa que é super positivo. E, fora isso, a gente ainda tem muito para batalhar, né? Porque, quando nós começamos, acho que quando a gente trouxe o projeto aqui para a Câmara, nós tínhamos na nossa rede municipal, no universo imenso de alunos, nós tínhamos 17 identificados. E a gente fala identificados, não diagnosticados, porque não é uma doença, não tem CID, a gente fala uma identificação. Muito pouquinho. E aí, o que a gente precisou com isso, então? Com uma profissional lá dentro, que é uma especialista em altas habilidades, e a nossa rede municipal já tem especialistas nisso, isso é muito importante, ela consegue também orientar os professores do atendimento educacional especializado para estarem mais de olho nas turmas, nas crianças, em quem se destaca em alguma área específica, para que a gente já possa ter esse olhar diferenciado, né? Porque nós sempre falamos, não é melhor do que os outros, não é pior do que os outros. Precisa ter um olhar diferenciado. Que tipo de entendimento a gente tem que ter? Por que está se afastando? Por que às vezes tem um conhecimento muito superior, mas esconde esse conhecimento quando tem em algum momento? Por quê? Para se enquadrar no grupo, não é assim que a gente quer. A gente quer que as pessoas sejam reconhecidas e respeitadas e valorizadas com as suas diferenças, né? Então, a gente sabe que tem muito a caminhar ainda. Quem sabe a gente não possa ter um centro multidisciplinar, um núcleo especial em Caxias do Sul em algum momento para as altas habilidades. Hoje as escolas têm, nos AES, as suas salas de recurso. Por que a gente não pensar, e isso é algo que a gente vem imaginando, projetando e trabalhando para que a gente tenha um núcleo de altas habilidades, onde essas crianças e adolescentes possam ser efetivamente acompanhadas. Mudando um pouco de assunto, um projeto sobre o qual a senhora tem se debruçado, é um projeto permanente da Casa, diz respeito à escola do Legislativo. Se eu não estou enganado, começou lá em 2014, e aí onde a senhora está
me dava entrevista naquela época o ex-senador Pedro Simon, que veio aqui para a inauguração da Escola do Legislativo. Houve uma série de atividades naquela oportunidade. E eu lembro que depois o ex-vereador Edson da Rosa dirigiu essa escola por muito tempo. O ex-presidente da casa, ex-prefeito Flávio Cassina, brincava que era o reitor da escola. Então, se ele estivesse aqui, diria que a senhora seria a reitora da Escola Legislativa. Mas lembrando desse percurso todo que a escola teve ao longo do tempo, com grandes figuras proeminentes da política, tanto de Caxias do Sul quanto do Brasil, citei o senador Simon, a escola vem se estruturando no sentido de dialogar com a rotina da própria Câmara, buscar cursos, trazer profissionais e fazer toda uma interlocução no sentido de qualificar o trabalho da casa, com reflexos no próprio processo legislativo. E a senhora até recentemente prestava contas numa das sessões ordinárias da casa, nunca é demais dizer, sempre às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 8h30 da manhã, com transmissão ao vivo pelo canal 16 da NET, replicada pelas redes sociais, Facebook, YouTube, por aí afora. A senhora prestava contas de participações em congressos, seminários fora do Estado. Como é que tem funcionado isso e, do ponto de vista prático, que contribuição a Escola Legislativa tem trazido não só para o contexto da Câmara, quanto para a de Caxias do Sul como um todo? Olha, a educação é uma pauta difícil de não estar presente, né, na minha vida, no meu mandato, na vida mesmo, né? Então, a gente estava falando de algo que tem a ver com a educação, que é altas habilidades, e agora falar sobre isso que realmente me encanta, que é a Escola do Legislativo. Assumi no ano passado, por indicação da mesa diretora, da qual eu fazia parte. Esse ano fui reconduzida pela presidente Denise e pela mesa diretora, e fico muito feliz de estar na direção da escola, porque assim, a comunidade de maneira geral, tem muita gente que nem compreende muito o que é a escola, como ela funciona. A escola não é uma escola com espaço, com professores, com alunos, não é nesse sentido. Ela é um órgão ligado, né, à mesa diretora, com objetivos muito claros. Assim, o principal deles é essa qualificação dos nossos servidores, dos assessores, né, dos cargos de confiança, cargos em comissão, e também dos vereadores, ou seja, internamente ela tem que se olhar e buscar essa qualificação. E também, justamente, o nosso objetivo, que é de todos e é da TV Câmara, que é justamente entender, fazer com que a comunidade consiga compreender o nosso trabalho. Então, essa aproximação do Legislativo e da comunidade. E aí, a Escola do Legislativo, ela não tem uma estrutura, né, aqui na casa, em várias assembleias legislativas e câmaras municipais ela tem. No nosso caso, ela não tem uma estrutura, né, ou seja, profissionais que se dedicam exclusivamente a isso. Então, o vereador que acaba dirigindo a escola vai pegar muito do seu mandato, do seu gabinete, para ajudar nesse sentido, né? E com voluntários, servidores da casa e, obviamente, com a equipe toda de comunicação. E um dos exemplos disso foi um projeto que a gente fez esse ano, que foi lá no início do ano uma inquietação minha como diretora da escola, de estamos em um ano eleitoral, a gente está falando de informação, de comunidade e Câmara, nós estamos numa casa política, a gente precisa falar sobre eleições e informar as pessoas, levar informação de qualidade, informação real, para as pessoas sobre eleições. E, ao mesmo tempo, vem ao encontro do que pensava a nossa presidente, que também tinha essa demanda para a Escola do Legislativo. O que vamos fazer? Temos ações que fazemos praticamente todo o ano eleitoral e mantivemos essas ações. E, além disso, o que mais a gente pode fazer? Então, a escola, junto com esse grupo de voluntários, né, que a gente tem aqui de alguns servidores e toda a equipe de comunicação, a direção geral da casa, a gente pensou como levar essa informação. Vindo de um ano como o ano passado, mais uma vez falando do contexto de pandemia, que era muito difícil a gente trazer as pessoas para casa, como é que a gente poderia fazer isso? Como é que levaria para mais gente esse tipo de informação? Então, nós criamos o Nosso Voto, Nossa Voz, um projeto que teve mais de 30 vídeos gravados, curtinhos, com profissionais que são especialistas em direito eleitoral, o nosso chefe de cartório, cientistas políticos, para falar claramente e de forma apartidária sobre eleições. E todos disponibilizados gratuitamente. Voluntariamente. No YouTube da TV Câmara. Exato. Eles fizeram voluntariamente e hoje eles seguem esses vídeos todos à disposição. E eu tive, como diretora da Escola do Legislativo, a oportunidade de apresentar esse nosso projeto em algumas oportunidades. No encontro da Regional Sul, né, da Rede Municipal de Escolas de Governo e de Gestão Geral, assim, também das Escolas do Legislativo, e a oportunidade de apresentar num Congresso Nacional em Belo Horizonte, mais para o início desse ano,
absolutamente elogiado e, inclusive, foi utilizado esse nosso material gravado aqui pela equipe da TV Câmara e com esses profissionais que voluntariamente se dispuseram a gravar esses vídeos todos, a gente teve essa possibilidade de usar em outros lugares. Então, por exemplo, só um dos exemplos, um grupo de escolas do Legislativo de Santa Catarina, de um dos vales em Santa Catarina, disse, não, a gente quer esse material, como é que a gente faz? Então a gente disponibilizou e eles nos próprios portais também usaram, que eram informações básicas, né? E que podem ser utilizadas não só no ano eleitoral, algumas são mais específicas, mas outras não. Então, se deu curiosidade, a gente falou sobre participação feminina na política, a gente falou sobre fake news, qual é a responsabilidade do candidato, qual é a responsabilidade do eleitor quando compartilha. A gente falou sobre o porquê, né? A gente fala República Federativa do Brasil, o que isso significa especificamente. Então, mais de 30 temas, foi super importante e a gente teve uma repercussão na nossa comunidade e também fora daqui, levando o nome de Caxias do Sul, da Escola do Legislativo de Caxias e o melhor de tudo, levando informação. Já tem previsão de como será a Escola do Legislativo em 2023? A senhora continuará? Como que funcionará isso? Agora é uma decisão, mais uma vez, da mesa diretora, né? A direção da escola. Imagina que virá o ano. E isso é uma indicação da mesa diretora a partir da eleição da mesa desse ano, né? A gente define para o ano que vem. E tem projetos ainda, né? Esse ano não acabou. Então, ainda esse ano, a gente deve realizar o segundo encontro de gestores públicos municipais, por exemplo, que a gente teve a primeira edição ano passado, que foi sensacional quando nós falamos de compliance, de governança, de lei geral de proteção de dados, temas importantes, né, para os municípios e que a gente deve realizar ainda esse ano. Bem, vereadora, não quis interromper o seu raciocínio, estamos um pouquinho além do tempo, no que eu devolver a palavra à senhora. A senhora terá alguns minutos, segundos, para suas considerações finais, digamos assim, ao mesmo tempo em que aparecerão na tela os seus contatos telefônicos, e-mail, para envio de críticas, sugestões ou elogios por quem está nos acompanhando neste momento. O espaço ainda é seu. Muito obrigada. Então, eu quero dizer a você que está nos acompanhando que nós estamos sempre aqui com o gabinete à disposição. Ao longo desse ano, a gente encaminhou muitas demandas, a gente ouviu muitas demandas, recebeu muitas sugestões importantes que pautaram o nosso trabalho. Então, eu quero continuar contando com vocês para que a gente possa fazer uma Caxias do Sul cada vez melhor e contem sempre comigo também. Muito obrigada pela oportunidade da gente falar um pouco sobre o nosso trabalho. A honra foi toda nossa. Acabamos de conversar, então, com a vereadora Marisol Santos, do PSDB. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.